Começou? Gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do horário que você está assistindo, certo? O que nós temos aqui? Eu vou dizer antes uma coisa. Olha, sem plateia é a mesma coisa que chupar uma bala de sal. Fala a verdade. É a mesma coisa que beber uma água quente. Não tem graça, não tem emoção. É terrível, mas é a necessidade. Eu tenho aqui, meninas, meninos, 50% da prova do Enem. Olha, esse guia, se você utilizar, todo ano teremos pelo menos metade da prova do Enem. Quando eu digo metade, se são 45 questões, pelo menos 20 a 23 a 24 questões. O assunto: proporcionalidade, introdução à estatística e sistemas de medidas. Gente, você pode não gostar da matemática, mas isso aqui é introdução, isso aqui é básico, isso aqui é lindo, isso aqui, pelo amor de Deus, aprenda. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho separado para vocês a prova de 2019. A prova de 2019 do Enem, tivemos 21 questões das 45 relacionadas a esses três assuntos. Veja bem, 21 questões das 45, quase 50%, quase metade da prova. Então, eu separei todas essas questões que vocês irão receber, né, resolvidas, mas acredito que teremos tempo para trabalhar todas essas questões sobre esses três assuntos, ok? Beleza? O que nós iremos fazer aqui no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro vídeo? Trabalhar com proporcionalidade, certo? Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, introdução à estatística. O terceiro tópico, sistema de medidas. Por conseguinte, nós iremos começar a trabalhar as questões do Enem. Então vamos lá. Proporcionalidade. Proporcionalidade. Primeira coisa que podemos definir dentro de proporcionalidade é o conceito de razão. Esse conceito você aprende, ou pelo menos estuda, lá na 7ª série do ensino fundamental, ou 8º ano do ensino fundamental, né? E esse conceito é um conceito que a gente usa por toda a vida. O que seria razão? Razão é simplesmente uma divisão onde você usa para poder comparar duas coisas. É só isso. Razão é uma divisão usada para se comparar duas medidas, para se comparar duas grandezas. Então, dá um exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. Olha só. Exemplo. O casal Felipe e Maria desejam comparar os seus pesos. Olha bem, Felipe, vamos dizer que ele tenha 80 quilos
E Maria, 50. O objetivo é comparar os dois pesos. A razão, ela existe exatamente para isso. A razão, ela é uma divisão que vai fazer a comparação dessas duas medidas. Então, o que seria a razão entre o peso de Felipe e o peso de Maria? Seria a divisão entre o peso de Felipe e o peso de Maria. Se você dividir 80 por 50, você vai ter 1,6. Ou seja, o peso de Felipe é 1,6 vezes maior que o peso de Maria. Então, razão é isso. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o conceito de proporção. O que seria proporção? Proporção é simplesmente a igualdade de duas ou mais razões. Ou seja, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um segundo casal e vou comparar a relação que existe do peso do marido e da esposa com o peso de Felipe e Maria. Então vejamos aqui, olha só. Exemplo: um casal amigo, João e agora faltou, hein? João e Clara. Muito bom, gostei. João e Clara desejam comparar os seus pesos. Mas de tal forma que, olha só a exigência que iremos fazer. Se pronome atrapalhador, se Maria, não é Maria, já estou casando João com Maria, não, Maria está casada com Felipe, não, olha a confusão, meu Deus. Se Clara pesa olha bem, se Clara pesa 70 quilos, qual seria o peso de João para que a relação seja a mesma do casal anterior? Então vejam bem a pergunta. Se Clara pesa 70 quilos, qual seria o peso de João para que a relação seja a mesma do casal anterior? Então, qual é a relação do casal anterior? Olha bem, o peso de Felipe está para o peso de Maria. Qual a relação do novo casal? Olha bem, eu coloquei o marido em cima e coloquei a esposa no denominador. Eu ia falar a esposa ali embaixo, mas ia ficar muito chato, né? Ia ficar meio esquisito. Então, repetindo, eu coloquei o marido no numerador, na parte de cima, e coloquei a esposa na parte de baixo. Então veja bem, a relação tem que ser a mesma. Então olha bem,
O peso de Felipe está para o peso de Maria, assim como o peso de João, que eu não sei, está para o peso de Clara, que é quanto? 70. Então vejam vós vocês, a relação tem que ser a mesma. Então a razão entre os pesos aqui do primeiro casal tem que ser igual à razão entre os pesos do segundo casal. Então eu tenho, na verdade, uma igualdade de duas razões. Então, na verdade, eu tenho uma proporção. Então, proporção é isso. É uma igualdade que você coloca entre duas, podendo ser mais razões. Nesse caso, eu estou usando duas razões. Então, como é que a gente faria esse exercício? Tem várias maneiras de fazer. No nosso caso aqui, a maneira mais simples seria qual? Eu já sei quanto que vale a razão 80 por 50, que vale quanto? 1,6. Então eu posso chegar aqui e colocar 1,6 igual a x sobre 70. O 70 que está dividindo, passo o quê? Multiplicando. Então eu vou ter 70 vezes 1,6 igual a x. Fazendo essa multiplicação, eu acredito que nós vamos ter aqui x igual a 112 kg. Vamos conferir essa continha? Vamos lá, hein? 70 vezes 1,6. Aqui dá 0. Aqui vai dar quanto? 42. Aqui dá 0. Aqui dá 7. Somando 12, 112. Beleza? Então vejam bem, se o peso de Felipe, de João, for igual a 112 quilos, a comparação do peso dele com o peso de sua esposa, Clara, é a mesma do casal anterior. Então a igualdade, eu chamo isso de proporção. Proporção é isso, é você igualar duas ou mais razões. Agora, eu poderia usar a propriedade fundamental da proporção. Olha bem, propriedade fundamental da proporção. Qual seria a propriedade fundamental da proporção? Seria você pegar 80 está para 70, assim como x, não, 80 está para 50, assim como x está para 70. E fazer o que todo mundo chama de produto cruzado. Certo? Então você multiplica aqui, ó, x vezes 50, ou 50 vezes x, igual, aí você multiplica aqui, ó, 80 vezes 40. Desculpa, 80 vezes 70. O 50 está multiplicando, passo o quê? Dividindo. Então vamos ter 80 vezes 70 dividido 50. Simplifica. Certo? Aí o que nós teríamos que fazer? O produto dividir por 5. Aí encontraríamos com toda certeza 112 quilos. Essa é a propriedade fundamental da proporção. Então, em resumo, o que é uma razão? Uma razão é uma divisão que a gente utiliza para comparar duas medidas ou duas grandezas. O que é uma proporção? É simplesmente uma igualdade entre duas razões ou mais razões. Certo? Continuando. Proporção, ainda dentro de proporcionalidade. Vamos destacar
seguindo a ordem: 1, 3, grandezas diretamente proporcionais, ou simplesmente grandezas proporcionais. O termo diretamente você pode omitir, né? Ou você fala grandezas diretamente proporcionais ou simplesmente grandezas proporcionais. Bom, o que seriam grandezas proporcionais? Na verdade, grandezas proporcionais são grandezas que têm o mesmo comportamento, ou seja, elas crescem a mesma quantidade de vezes. Se elas decrescem a mesma quantidade de vezes. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. E por aí vai. Então, grandezas que têm esse tipo de comportamento são grandezas diretamente proporcionais, ou simplesmente grandezas proporcionais. Vamos dar um exemplo. Um prêmio de R$600 mil foi dividido entre 3 amigos Obrigado. Eu tenho as minhas auxiliares. Eu trouxe aqui para isso, né? Então, um prêmio, esqueceu de dizer que prêmio tem um chapeuzinho, né? Não tem um chapeuzinho prêmio? Talvez se não tiver também, dane-se, né? Então, um prêmio de R$600 mil foi dividido entre 3 amigos proporcionalmente as cotas de cada um. Certo? Então veja bem, o primeiro tem, digamos, uma cota. Vamos colocar aqui 2 cotas. O segundo tem 3 cotas. E o terceiro tem uma cota. Como é que a gente resolveria esse problema? Olha só como é que são as coisas. Bem fácil. Olha só. Pelo que está escrito aqui, o prêmio ele é dividido entre 3 amigos, proporcionalmente às cotas de cada um. O que está querendo dizer isso aqui? O que está dizendo aqui é o seguinte: quanto maior a cota investida, maior vai ser o prêmio. Se um cara investiu uma cota, o outro que investiu 2 cotas vai receber naturalmente o quê? O dobro. O outro que investiu 3 cotas vai receber naturalmente o quê? O triplo. São coisas proporcionais. Elas crescem a mesma quantidade de vezes, né? Então, por exemplo, se a cota cresceu 2 vezes, o prêmio cresce 2 vezes. Se a cota cresceu 3 vezes, o prêmio cresce 3 vezes. Repete. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então, eu poderia escrever isso de que maneira? Olha como é que funciona. O prêmio, olha bem, de cada um, ou seja, o prêmio de cada amigo. Eu
estou acostumado com um quadro grande, e aí eu fico meio assim, digamos, amarrado, enjaulado. Então vamos fazer aqui embaixo, ó, o prêmio de cada amigo. Prêmio de cada amigo. Olha bem, ele é proporcional à cota. Olha só, presta atenção, pessoal, vocês aprenderem, presta atenção. Ele é proporcional à cota. Então como é que eu faço? Olha só, eu vou escrever aqui a cota de cada amigo. Olha bem, o prêmio de cada amigo, cota de cada amigo. Se eu quero colocar uma igualdade aqui entre os dois, necessariamente para colocar uma igualdade aqui, eu preciso colocar o que nós chamamos de uma constante de proporcionalidade. Então esse K aqui é a constante de proporcionalidade. Ou seja, qual é o papel desse K? Esse K, ele possibilita você colocar igualdade. Ou seja, é como se você tivesse aqui, vamos supor, um azulejo e aqui a parede. E você pretende colocar o azulejo na parede. Esse K aqui seria a argamassa. É ele que vai segurar um no outro. Se você pegar o azulejo e colocar na parede sem argamassa, pum, ele vai cair. Então essa igualdade ela só é possível porque existe esse K. Quanto que vale esse K? Depende. Cada exercício, cada situação, o K tem um valor diferente. Tá bom? Então isso aqui é constante de proporcionalidade. É ele que permite que vós me ser coloque a igualdade. Aí você olha só como é que são as coisas. Olha como é que funciona. É lindinho demais. Você vem aqui e faz o seguinte: o prêmio do primeiro amigo vai ser igual a K vezes a cota. Qual é a cota do primeiro? 2. O prêmio do segundo amigo vai ser igual a K vezes a cota do segundo. Qual é a cota do segundo? 3. O prêmio do terceiro amigo vai ser igual a K vezes a cota do terceiro. Qual é a cota do terceiro? Observe uma coisa: quanto maior a cota, maior o prêmio. Perceberam? Quanto maior a cota, maior o prêmio. São grandezas diretamente proporcionais. Perceberam? Aí o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte: vamos somar isso aqui. Olha bem como é que funciona. Vê se vocês concordam comigo. O prêmio do primeiro, mais o prêmio do segundo, mais o prêmio do terceiro, tem que dar o prêmio total. Qual é o prêmio total? 600 mil. Então aqui, ó, teremos 600 mil. Perfeito? Entenderam o que eu fiz? Eu estou somando. Então, ó, o prêmio do primeiro, mais o prêmio do segundo, mais o prêmio do terceiro, tem que ser igual ao prêmio total, que é 600 mil. Então, ó, 600 mil. Aqui eu vou ter 2K mais 3K mais 1K, vai dar quanto? 6K. Certo? Então, ó, 2K mais 3K dá 5K, mais 1K dá 6K. Esse 6 que está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, 600 mil dividido por 6 é igual a K. Logo, K vale quanto? K vale 100 mil. Sabendo o valor de K, você automaticamente sabe o prêmio de cada um. Então, vamos lá. Qual seria o prêmio do primeiro? Ó, K vale 100 mil, vezes 2 dá quanto? 200 mil. Qual seria o prêmio do segundo? K vale 100 mil, vezes 3 daria quanto? 300 mil.
K vale 100 mil. Qual seria o prêmio do terceiro? 100 mil vezes 1 dá quanto? Observe, quem teve a maior cota? Foi o segundo. Quem teve o maior prêmio? Foi o segundo. Quem teve a menor cota? Foi o terceiro. Quem teve o menor prêmio? Foi o terceiro. Certo? Beleza? Então isso são grandezas diretamente proporcionais. Alguma pergunta? Tudo bem? Então vamos continuar. 3, 4. 4. Vamos lá. Esse cabelo atrapalha, né, Pia? Fala a verdade. 4, hein? Grandezas inversamente. É muito ruim esse enquadro da torcida. Entendeu? A torcida, entendeu? Crentinho, o cara não é a torcida. Grandezas inversamente proporcionais. O que seriam grandezas inversamente proporcionais? A quantidade de vezes continua a mesma, com uma diferença. Enquanto uma grandeza cresce tantas vezes, a outra decresce tantas vezes. Então, anteriormente, nas grandezas diretamente proporcionais, o crescimento era do mesmo sentido. Aumentou 1, 2 vezes, a outra aumentou 2 vezes. Uma aumentou 3 vezes, a outra aumentou 3 vezes. Aqui não. Aqui a quantidade de vezes é a mesma, mas que no sentido contrário. Então, por exemplo, se uma cresce 2 vezes, a outra decresce 2 vezes. Se uma cresce 3 vezes, a outra decresce 3 vezes. Capite? Então a quantidade de vezes é sempre a mesma, porque se não for a mesma, não existe proporcionalidade. A quantidade de vezes tem que ser sempre a mesma, só que nesse caso, no sentido contrário. Enquanto uma cresce, a outra decresce. Capite? Estou bonito, gente, fala. Os cabelos. Exemplo. Observem que eu vou sempre colocando um exemplozinho aqui, um exemplozinho ali, porque fica mais fácil de entender, eu acho. Exemplo, vamos lá. Vamos colocar o seguinte exemplo. Um pai divide uma herança de R$70 mil entre seus 3 filhos de forma inversamente proporcional às suas idades. Certo? Então olha bem, atenção meninas, por favor. Atenção, beleza? Um pai divide uma herança de R$70 mil entre seus 3 filhos de forma inversamente proporcional às suas idades. Vamos imaginar o seguinte: o primeiro filho tem a minha idade, 40 anos.
bem? 40? Parece não, né, gente? Fala a verdade. Né? 25, 26 anos, mas tudo bem, 40 anos. Eu não queria falar a minha idade, mas, né? Tudo bem. Primeiro, 40 anos. O segundo, 20 anos. O terceiro, 10 anos. Beleza? O que foi, meus amores? Puxa vida, vocês estão achando que eu seria o segundo? É isso? Não, gente, eu sou o primeiro. 40. Fiz 40 agora. 40 anos. Olha bem, o que vai mudar nisso aqui? Quase a mesma coisa. Primeiro, olha só, hein? Vou apagar isso aqui. Aqui não seria prêmio, seria, digamos, olha bem, presta atenção, olha aqui, seria, digamos, vamos colocar o prêmio, o valor de cada filho, certo? O valor de cada filho, e aqui seria a idade, beleza? Seria a idade de cada filho. Agora tem um pequeno porém. Tudo bem, para me colocar igualdade não tem como. Para me colocar igualdade tem que ter essa constante. Essa constante sempre vai existir. É a argamassa que vai segurar o azulejo na parede. Então eu só posso colocar a igualdade se tiver a constante. Se não tiver a constante, não tem igualdade. Acabei? Tranques? Muito bom, excelente. Então vamos lá. Só que do jeito que está escrito aqui, eu tenho um pequeno problema. Por quê? Porque do jeito que está escrito, quanto maior a idade, maior o valor. Espera aí. Quanto maior a idade, maior o valor. Não são grandezas inversamente, são grandezas diretamente proporcionais. Porque, como está sendo pedido, quanto maior a idade, menor o valor. Entenderam? Quanto maior a idade, menor o valor. Então, na verdade, o que eu teria que fazer? Essa idade de cada filho, eu teria que colocar uma linha abaixo. Olha bem, a idade de cada filho, eu teria que colocar uma linha abaixo. E em cima, colocaria 1. Ou seja, eu escrevi o que estava antes de forma inversa. Entenda isso. O que estava antes, eu escrevi agora de forma invertida. Aí sim, como eu escrevi de forma invertida, isso aqui passou a ser o denominador. Então, se eu aumento o valor do denominador, o que vai acontecer com esse valor? Vai diminuir. Sacou? Se eu aumento aqui o denominador, o valor aqui vai diminuir. Então, assim é que se escreve grandezas inversamente proporcionais. É desse jeito que se escreve. Aí vamos lá, hein? Olha como é que funciona. Do mesmo jeitinho. Vamos lá, o filho 1 vai ser igual a K vezes 1. Qual seria a idade do filho 1? 40. Vamos lá, filho 2, K vezes, qual é a idade do filho 2? 20. Então 1 sobre 20. Certo? Terceiro filho, como é que seria? Terceiro filho seria K vezes 1 sobre 10. Ou seja, ficou tudo de forma o quê? Invertida. Se fosse aqui diretamente proporcional, aqui seria K vezes 40, aqui seria K vezes 20, aqui seria K vezes 10. Como é inverso, é K vezes
1 sobre 40, K vezes 1 sobre 20, K vezes 1 sobre 10. Entendendo? É isso. Agora o procedimento é o mesmo, eu posso fazer do mesmo jeito, eu posso chegar aqui e fazer o quê? Somar tudo isso e acabou. Por exemplo, o que o filho 1 vai receber, mais o que o filho 2 vai receber, mais o que o filho 3 vai receber, tem que ser a herança, que é quanto? 70 mil. Aqui, infelizmente, eu vou ter que escrever para poder fazer a continha, tá? Então, ó, K vezes 1 dá quanto? K sobre quanto? 40 mais K vezes 1 dá K sobre quanto? 20 mais K vezes 1 dá K sobre quanto? 10. Aí você tem que fazer o seguinte, olha, procurar um outro lugar no quadro para terminar as contas. Isso é muito importante, isso é muito importante. O quadro acabou. Se eu vier para cá, eu vou subir aqui, eu vou para o lado de lá. Tá legal? Mas olha só, o que eu tenho que fazer com uma soma de... Para de cair, pelo amor de Deus. O que eu tenho que fazer com a soma de frações? Tirar o mínimo múltiplo comum. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 40, 20 e 10? Dá 40. Beleza? Aí eu faço o seguinte, ó, presta atenção, meninas, presta atenção. 70 mil. Aí eu faço aqui, ó, 40. E faço assim, ó, 40 dividido por 40. 1 vezes 10, ou 40 por 40 dá 1 vezes K. K mais 40 dividido por 20. 2 vezes K. 2K. 40 dividido por 10. 4 vezes K. Aí eu tenho o que aqui? 70 mil igual 1K mais 2K mais 4K. Dá quanto? 7K. Dividido por 40. O 40 passa multiplicando. O 7 passa dividindo. Então nós vamos ter aqui 70 mil vezes 40 dividido por 7. Esse é o valor de K. Simplificando, 70 mil por 7 dá 10 mil. 10 mil vezes 40 dá quanto? 400 mil. Esse é o valor de K. É isso mesmo? Beleza? Eu venho aqui e substituo. Tá? Ó, vamos ver se é isso mesmo, hein? 400 mil. Olha bem. 400 mil. E aqui 1 sobre 40. Simplifica um zerinho. Não durma, não durma. 40 mil por 4 dá quanto? 10 mil. Então o primeiro filho vai receber quanto? 10 mil. O segundo, você vem aqui, ó, 400 mil vezes 1 sobre 20. Simplifica um zerinho. 40 mil por 2, 20 mil. E o terceiro filho eu nem preciso fazer conta, porque a soma tem que dar 70. Então eu já posso automaticamente aqui, ó, colocá-lo como igual a quanto? 40 mil. Por que 40 mil? Porque 10 mil com 20 mil, 30 mil com 40 mil dá 70 mil. Se substituir o K aqui e fizer a mesma continha, vai encontrar 40 mil. Do mesmo jeito. Claro? Ok? Continuando. Essa primeira parte tem esses monte de conceitozinhos e eu vou dizer para vocês. Olha, de toda a programação do Enem, toda, pegando todo o ensino médio, todo o ensino fundamental, toda. Se você tiver que destacar um assunto como sendo o que mais é cobrado, é esse. Proporcionalidade.
Então vamos lá. Tem mais coisas. Alguma pergunta? Alguma pergunta? Aula de vídeo é bom porque não tem pergunta, não tem pergunta. Todo mundo entendeu, isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então vamos lá. Continuando, hein? Continuando. Agora eu me perdi. 1, 2, 1, 3, 1, 4, acho que é um 5 agora, né? Isso. Né? Eu estou botando assim, né? Beleza. Bom, 5. O que poderíamos falar? Porcentagem. Olha, a porcentagem dá mais em prova, seja ela qual for, até do Enem. Isso cai em prova mais do que chuchu na cerca. É impressionante. A qualquer concurso que você vai fazer prova para modelo, cai. Prova para atriz, cai. Aí você vai ter que botar seu dinheiro para render, cai. Cara, porcentagem é um negócio assim impressionante. E o que é uma porcentagem? Uma porcentagem é simplesmente uma proporção. Uma proporçãozinha. Você pode até dizer assim, de uma forma mais ampla, é uma regrinha de 3. Mas é isso. O que seria, na verdade, olha só, vamos parar aqui para dar exemplos, mas eu acho que eu posso apagar, né? Vamos lá. Se você não copiou, volta o vídeo, dá um print e copia, né? Agora não tem problema, eu posso falar isso sem problema nenhum, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Porcentagem. Olha só. Vamos apagar tudo. Porcentagem. Primeiro, é uma medida relativa. Tá frio. Ou seja, é uma medida comparativa. Entenda uma coisa. Você, quando vai calcular porcentagem, você está comparando duas grandezas. E aí eu pergunto a vocês. No começo do nosso vídeo, eu falei uma coisa. Eu defini uma coisa que se chama razão. O que é razão? Razão é uma divisão onde você compara duas medidas, onde você compara duas grandezas. Não é isso? Razão não é isso? Meus amigos, porcentagem é uma razão. Só que você vai comparar a 100. Você vai comparar a 100. É isso. E você pode comparar de uma forma assim, digamos, geral, diretamente, ou usando simplesmente uma regrinha de 3. Vocês vão ver aqui, em vários exercícios que futuramente iremos resolver, que a gente faz o cálculo de forma direta. Mas como estamos aqui no primeiro encontro, falando da primeira vez sobre esse assunto, que é muito importante, muito, vamos fazer de uma forma bem devagarinho. Qual o grande significado? Imaginemos que você tenha uma turma, olha só, olha o exemplo. Você tem uma turma com 40 alunos, olha só, 40 alunos, e nessa turma você tem 20 meninas, olha só, 20 meninas. Aí você tem uma outra turma, que tem, vamos supor, 50 alunos. E nesses 50 alunos aqui, olha só, hein? Nesses 50 alunos aqui, vamos dizer que a gente tenha, olha só, gente, vamos supor que tenhamos aqui 22 meninas. Aonde que tem mais meninas? Aqui. Mas espera
absoluta, é verdade. É verdade. Nessa sala aqui tem mais meninas do que aqui. Isso é verdade. Agora, se eu for comparar a quantidade de meninas com o total de alunos, aonde que tem mais? Então, essa comparação é que eu chamo de porcentagem. Por que eu chamo de porcentagem? Porque eu vou comparar a 100. É como se aqui tivesse 100 alunos, é como se aqui tivesse 100 alunos. Então, funciona assim, quer ver? Olha como é que funciona. Ó, esses 40 alunos aqui, você compara a 100. Por isso que o nome é porcentagem. Você compara a 100. Aí você pega essas 20 meninas aqui e vê quanto que dá. Uma regra de 3 simples. Tá? Uma regra de 3 simples. Como é que se resolve essa regra de 3? 40 vezes x, 40x. E 20 vezes 100. O 40 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então você vai ter 20 dividido por 40 vezes 100. Beleza? Então olha bem, hein? Comparado com 100, vai dar quanto? Se você fizer essa continha aqui, isso vai dar quanto? Sacou? Então olha, gente, olha como é que é facinho. A sala tem 40 alunos e 20 meninas. Se tivesse 100 alunos, proporcionalmente teria quantas meninas? 50 meninas. Sacou? Entenderam? Olha a proporção aí, gente. Chora cavaco. É isso, cara. É isso. E eu vou comparar sempre a 100, para que você possa ter uma relação bem definida. É por isso que eu chamo de porcentagem. Porcentagem é comparar a 100. Então olha bem, o lado de cá, quer ver? O lado de cá, olha só, são 50 alunos. Eu vou comparar quem? A 100. Como se tivesse 100 alunos. 100 alunos. 100 alunos. Aí eu faço o quê? Eu tenho 22 meninas. 22 meninas. Que vale a quanto? A x. Aí vai, ó, 50 vezes x igual a 22 vezes 100. X vai ser igual. O 50 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Aí você vai ter o quê aqui? Dividido aqui, 100 por 50 dá 2, 2 vezes 22 dá quanto? 42. Então, olha só. De forma absoluta, nessa sala aqui, tem menos meninas que aqui. Mas, de forma relativa, comparada a 100, aonde que tem mais meninas? Nessa sala. Porque nessa sala tem 20 em 40. Se fosse 100 alunos, teria quantas meninas? 50 meninas. Nessa sala tem 22 meninas em 50. Olha bem, 22 meninas em 50. Mas se fosse 100 alunos, teria quantas meninas? 44. Aí a gente escreve a resposta assim, quer ver? Olha só, a gente escreve a resposta desse jeito. A primeira, a resposta deu quanto? 50. A gente coloca esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui. A segunda resposta foi quanto? 44. A gente coloca esse símbolo aqui, ó. Muito importante o significado. Sabe por quê? O que significa esse símbolo? A gente lê assim, 50% ou 50%, tanto faz. Normalmente a gente fala por cento, né? 50%. O que significa 50%? Isso aqui é o seguinte, é 50, olha bem, é 50. Esse traço azul, ele tem dois significados. Ele significa o traço de divisão e significa o número 1. E essas duas bolinhas?
2 zerinhos. Então é 50 em 100. Então na verdade 50% é 50 dividido por 100, que vai dar quanto? 0,50 ou 0,5, que é a mesma coisa. Aqui, ó, idem, 44%. Como é que se escreve isso? Como é que se escreve isso? 44, esse tracinho é a divisão e é o número 1. Aí você vem aqui, ó, as duas bolinhas. Dividido aqui dá quanto? 0,44. Então 44% é 44 dividido por 100, que é 0,44. Aí olha que coisa interessante. O que é 100%? O que é 100%? É 100 dividido por quanto? Por 100. 100% é igual a 1. Puta que pariu. É sempre assim? É sempre assim. Agora veja vocês, é uma medida comparativa. Toda vez que alguém falar em porcentagem, você tem que pensar que você tem que comparar duas grandezas. Falou em porcentagem, tem que comparar duas grandezas. Falou em porcentagem, tem que comparar duas grandezas. E para comparar, tem que dividir. Para comparar, tem que dividir. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Vou fazer direto, hein? 20 alunos em 40. Como é que eu comparo? Ó, 20 alunos em 40, hein? Olha como é que eu faço. 20 dividido por 40. Ah, mas eu quero dar resposta em porcentagem. Aí eu faço assim, ó. Olha bem, 20 vezes 100, 2.000 dividido por 40. Dá uma olhadinha aqui se não é isso que eu fiz aqui. Não é a mesma coisa? 20 dividido por 40 vezes 100. Olha, 20 dividido por 40 vezes 100. Aí, ó, olha aqui. Esse aqui. 22 em 50. Como é que eu faço? É só pegar 22 e dividir por 50. Então, toda vez que você quer calcular a porcentagem de uma coisa em relação à outra, porque lembre-se, porcentagem é sempre uma medida relativa. Porcentagem é sempre uma medida em que você compara uma coisa com outra. E para comparar você divide, para comparar você divide, para comparar você divide, comparar você divide, para comparar você divide, para comparar você divide, para comparar você divide. Então, se eu quero comparar a quantidade de meninas com a quantidade de alunos, eu divido. Ah, mas eu quero dar resposta em porcentagem. Quer dar resposta em porcentagem? Faz isso. Mas pode fazer isso? Pode, porque 100% não é a mesma coisa que 1. 100% não é a mesma coisa que 1. Então, se você pega essa divisão e multiplica por 100%, é a mesma coisa que multiplicar por quanto? Por 1. E multiplicar por 1 altera alguma coisa, filho? Então, é isso aí. Aí você vai encontrar exatamente o que nós encontramos aqui: 44%. Então, veja bem, nunca esqueça que porcentagem é comparar com 100. É uma medida relativa. Porcentagem é comparar com 100. É uma medida relativa. Comparar com 100. 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 Medida relativa. Beleza? Joia? Tranquilo? Vamos, faltando só um tiquinho para terminar essa primeira parte. Vamos lá, só um tiquinho. 6. Regra de 3. Regra de 3. Olha, gente. Exemplo.
duas polias, uma de 10 centímetros de diâmetro e outra de 4 centímetros. Estão presas por uma corrente bom, então duas polias, uma de 10 centímetros de diâmetro e outra de 4, estão presas por uma corrente. A primeira polia, enquanto dá uma volta, a segunda dará 2 pontos. Olha só como é que as coisas funcionam. Quer ver, pessoal? Olha a bagunça, olha a conversa, minha gente. Presta atenção que está terminando, pelo amor de Deus. Olha só. Eu tenho aqui envolvido o diâmetro e eu tenho também o número de voltas. Certo? Olha como é que funciona. É uma coisa muito lindinha, muito lindinha. A primeira polia, ela tem 10 centímetros de diâmetro e ela dá quantas voltas? 2. A segunda polia tem 4 centímetros de diâmetro e dá quantas voltas? Opa, não sei. X. Não sei. Pessoal, por que o nome disso é regra de 3? Porque eu tenho 3 valores conhecidos e estou querendo calcular um quarto. Sacou? Eu tenho 3 valores conhecidos e quero calcular um quarto valor. É por isso que o nome disso é regra de 3. Agora, o que você tem que fazer aqui? Você tem que observar o seguinte: quanto maior o diâmetro da polia, a polia é uma roda, é uma engrenagem. A gente encontra muito isso em bicicleta. Em bicicleta, você tem a corrente, você tem uma polia que no pedal, tem uma polia na roda. É isso, são rodas. Gente, são engrenagens. Quanto maior o diâmetro, maior ou menor o número de voltas? O que vocês me dizem? Não ouvi, eu não ouvi. Me diga-me. Quanto maior o diâmetro, menor o número de voltas. Eu estou falando em termos de comparação, hein? A polia 1 com a polia 2. Então veja bem, a polia 1 ela tem 10 centímetros de diâmetro, a polia 2 tem 4. Então veja bem, enquanto a polia 1 dá 2 voltas, a 2 vai dar mais ou menos. Ou seja, quanto maior o diâmetro, menor o número de voltas. Então essas grandezas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E aí como é que você trata, bichinho? Você trata assim, quer ver? Você vem aqui, olha bem. 2 está para x. Aqui no lugar de você colocar 10 para 4, você coloca 4 para 10. Você inverte, sacou? Inverte. Aí o que acontece? Olha a propriedade aqui da proporção. Olha a propriedade da proporção. O que nós vamos ter aqui? 4 vezes x, 2 vezes 10. 4x igual a 20. Então vamos lá, x dá quanto? 20 dividido por 4 dá 5. 5 o quê? 5 voltas. Então enquanto a grandona dá 2 voltas, a pequititinha dá 5. Beleza? Sacou? Então isso é uma regra de 3, onde eu estou envolvendo grandezas inversamente proporcionais.
inversamente proporcionais. Beleza? Agora, seria interessante pegarmos exemplos da prova do Enem para a gente começar a fazer isso em um próximo vídeo. Legal? Então, o assunto de proporcionalidade é isso. São muitas pequenininhas informações, mas que são informações indispensáveis. Valeu, obrigado.